Abra a tua Bíblia em Êxodo. Êxodo capítulo 14. É isso, irmãos. Êxodo 14, versículo 15. Eu estava com uma palavra que eu queria trazer muito ela, né? Mas o Senhor deu essa palavra. E a palavra do Senhor, eu estava falando com Deus, a gente planeja tantas coisas, a gente faz tantos planos. E é como a irmã falou, irmãos, esse mês de fevereiro foi um mês bem difícil. Eu acho que para todos foi uma batalha muito grande. E hoje mesmo no do Praia eu comentava sobre isso. Falava, meu Deus, né? Eu e a diaconisa Cecília estávamos ali orando em intercessão, em clamor, por aqui também. E eu comecei, hoje passei o dia falando, Senhor, que mês difícil foi esse, né? Mês de muitas batalhas, peso espiritual. É uma sensação de muito peso espiritual. Mas aí, o Senhor, hoje aqui estava ali, orando ao Senhor, enquanto o culto assim, e ali em espírito de oração, e o Senhor me fez entender, nós estamos num propósito, aviva-me, Senhor, aviva-nos, Senhor. E nós buscamos a Deus, estávamos buscando, temos buscado um avivamento espiritual. E todas as vezes que a igreja se levanta para buscar um avivamento espiritual, uma renovação espiritual, o inimigo não quer. Ele tenta de todas as formas tentar nos intimidar, nos paralisar. Mas tenha certeza, o mês de fevereiro está terminando. Mas é como, eu estava ouvindo uma reflexão, né, vai ficar bem longa aí. Se quiser dar uma pausa, depois a gente volta a gravar. Êxodo 14, versículo 15. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dizes ao filho de Israel que marchem. Eu quero que você leia junto comigo essa frase. Dizem aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Eu preciso marchar. Eu preciso marchar. Eu tenho que marchar. Feche os teus olhos. Pai, nesta noite nós já celebramos o teu nome. Já oramos. O Senhor até aqui tem falado conosco através das orações, da mensagem escrita, da mensagem cantada. Mas agora nós iremos continuar ouvindo a tua voz. Espírito Santo, enquanto a tua palavra for ministrada, tu tens a liberdade de revelar a cada coração, de ministrar a cada vida nesta noite. Leva a nossa mente agora, o nosso coração cativo ao teu trono, para que nada, Senhor, nos roube a semente da fé, a semente da tua palavra. Prepara o nosso coração, prepara o nosso entendimento, dai-nos a porção da fé para entender o que o Senhor deseja nos ensinar. Fala conosco, não o que nós queremos ouvir, mas fala conosco o que o Senhor quer nos ensinar, e daremos a ti a honra e a glória, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podeis assentar. A palavra de Deus, a ordem de Deus nesta noite é: diga ao povo que marche. A palavra do Senhor diz que Moisés, ele, quando fugiu, ele foi para o deserto. Ali ele conheceu Jetro, seu sogro. Ali ele casou com a sua filha. E ele passou 40 anos cuidando de um rebanho. Até que um certo dia, ele viu uma visão que chamou muita atenção. Ele viu uma sarça que estava com chamas, mas aquela sarça não se consumia. Então ele pensou, eu vou virar para lá, eu vou lá. Eu preciso ver que é aquilo que está diante dos meus olhos. Aquilo atraiu a atenção dele. Então ele vai se aproximando e ele vai se chegando perto. E de repente, quando ele vai chegar perto, uma voz branda do meio daquela sarça e diz para ele: Moisés, não se achegue aqui. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é uma
do seu jeito, não é mais como você quer. A partir de agora, vai ser como eu determinar na sua vida. Muitas das vezes nós fazemos assim, meu jeito, meus planos, minha vontade, né? Isso conduz aqui também. Nós queremos trazer, ministrar outra palavra, porque é linda, maravilhosa, é diferente. Mas a palavra do Senhor, ela diz que Moisés, quando olhou para ali, o Senhor disse: Moisés, eu tenho uma missão para a sua vida. E talvez no começo ele não entendeu muito. O Senhor olha para ele e diz assim: Moisés, eu tenho visto, eu tenho ouvido a aflição do meu povo que está no Egito. E eu desci para poder livrar. Não pense que Deus não ouve. Passado 400 anos, Deus tinha falado para Abraão: Abraão, a tua descendência será escrava, viverá cativo durante 400 anos. Mas quando chegar a 400 anos, eu libertarei este povo. Ou seja, a palavra que Deus fala, ela se cumprirá. Passe o tempo que passar. É algo que temos sempre falado, porque a Bíblia nos ensina isso. Passe o tempo que passar, mas o que Deus fala, Ele cumpre. Então ele levanta Moisés e ele disse: olha, eu ouvi o clamor daquele povo. Deus nesta noite está nos dizendo: eu tenho ouvido o teu clamor, eu tenho visto a tua aflição, eu tenho presenciado tudo aquilo que você tem passado. Mas agora eu estou chegando para trazer um grande livramento. Eu estou chegando para mudar o teu cativeiro. E aquele povo foi lá, Moisés se levantou, ele trouxe aquela mensagem, Deus mandou as pragas, enfim, como a história todos nós conhecemos. E chegou o grande dia da libertação daquele povo. Imagina, uma geração que viveu, uma geração foi indo, foi surgindo, foi surgindo, e agora chegou o dia de tudo aquilo que um dia eles ouviram se cumprir. E é isso que tem que estar no nosso coração. Guardar a palavra no nosso coração. Hoje a palavra lá no Duprá foi quando as mulheres foram no sepulcro. E o Senhor, aquela palavra chamou muito a minha atenção. Elas foram levar especiarias para pôr no corpo, entregar a Jesus. Elas esperavam que haveria um corpo morto ali dentro. Então elas prepararam com muito carinho especiarias, bálsamo, porque elas queriam ali passar sobre o corpo do Senhor, para que era um ritual dos judeus. Elas esperavam encontrar um Jesus morto. E quando elas chegam lá, a pedra havia removido. E havia dois varões, dois anjos, falando assim: mulheres, o que vocês estão fazendo aqui? Lá vão elas de madrugada. A Bíblia diz que era muito de madrugada, em Lucas 24. E quando elas chegam lá, ele diz assim: olha, o que vocês estão fazendo aqui? Por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. E elas lembraram, elas tinham esquecido do que Jesus falou: olha, o Filho do Homem será entregue, ele irá sofrer, ele irá morrer, mas ele vai ressuscitar. Por isso nós nunca podemos esquecer a promessa que Deus fez, a palavra que Deus nos deu. Aquelas mulheres tinham esquecido que Jesus tinha dito que iria padecer, mas iria ressuscitar. Aí a Bíblia diz lá em Lucas 24:8, e lembrar então das suas palavras. Lembre, traz a tua memória, traga ao teu coração, traga ao teu espírito tudo aquilo que Deus tem falado. Tenha o hábito de marcar, tenha o hábito de escrever, leve diante de Deus. Fala: Senhor, o próprio Senhor Jesus, a própria palavra de Deus, em Isaías fala: traga diante de mim a sua demanda, ou seja, a tua causa, e pretemos junto, ou seja, traga diante de mim a tua causa, como o rei Ezequias. A Bíblia diz que ele foi diante de Deus e
de Deus e colocou lá, ó, no altar do Senhor, a carta que o inimigo tinha mandado. E ele foi orar e disse: Deus, aqui está a carta que o inimigo mandou. Aqui está as afrontas escritas. Aqui está tudo escrito, Senhor. Eu estou colocando diante de Ti. E a Bíblia diz que quando ela acaba de orar, sabe o que aconteceu? Deus trouxe um grande livramento. E aqui a palavra de Deus tinha feito uma promessa. Obrigada. E a promessa que Deus fez, que livraria aquele povo. E agora Deus começa a livrar aquele povo. Leva aquele povo por um deserto. E aquele povo começa a caminhar na dependência de Deus. A primeira trajetória é muito bom. O primeiro caminho é muito maravilhoso. Eles estavam felizes, não ficariam mais no Egito. Mas quando eles começaram a ver as perseguições, quando eles começaram a ver que Faraó vinha atrás deles, a fé deles foram murchando. A fé deles, a confiança deles, o coração deles começaram a se abater. Eles esqueceram rapidamente de tudo aquilo que Deus havia feito no Egito. Eles viram a diferença. Na terra de Gósen não acontecia nada, somente na terra dos egípcios. E eles esqueceram facilmente. Por isso que a palavra de Deus nos manda trazer à memória o que pode nos dar esperança. A palavra dele, ele não vai falhar. E aqui no versículo 13, o Senhor tinha já falado para eles. Olha o que o Senhor disse. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Eles viram que eles estavam com medo, aflito, desesperado. Mas no versículo 13, a ordem já foi dita: olha, não tenha medo. O inimigo está vindo com fúria, não tenha medo. O inimigo está se levantando, porque se você ler os versículos anteriores, a fúria de Faraó era muito grande, porque atingiu a sua casa. Os primogênitos todos morreram. E eles queriam destruir, trazer de volta aquele povo. Mas aí a palavra do Senhor diz: não tenha medo. Não permita que o medo entre no teu coração. Não permita que o medo consuma a sua fé. Por maior que seja o gigante, por maior que seja a perseguição, encha o teu coração e declara: Senhor, a tua palavra diz que eu vencerei todo medo. Que o Senhor me deu um espírito de coragem. O Senhor me deu um espírito de fortaleza. E o medo não faz parte da minha vida. O inimigo se alimenta do nosso medo. Jó declarou: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Por isso que a primeira palavra, ordem, foi: não temais. Segundo, estais quieto. Esse estar quieto no hebraico significa: tranquiliza a tua alma. Encha a tua alma de paz. Encha a tua alma de segurança. Tira toda a inquietação, toda a agitação, toda a turbulência que está dentro de você, na sua mente, na sua alma, no seu espírito, te consumindo. Você já viu quando a gente está, não sei se você já passou por isso, quando a sua alma está muito acelerada, agitada, sobe pressão, você começa a se sentir tão mal, você fica sem uma direção, sem orientação. E é o que estava acontecendo com aquele povo. Primeiro, eles tinham que deixar o medo para trás. Segundo, eles precisavam aquietar a alma, ou seja, fique quieto. Salmo 46:10 diz: aquietai vós e sabei que eu sou Deus. Se Deus tinha tirado aquele povo do Egito, Deus não guardaria aquele povo. Se Deus estava tirando aquele povo, será que Deus iria deixar aquele povo morrer, perecer no deserto? Não. Deus não começa uma obra e não completa, não. A obra que Deus faz é completa. Tem começo, meio e fim. Como diz em Apocalipse, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquilo que Ele começou a realizar na tua vida, Ele vai concretizar. Porque Ele é fiel para isso. Então, não tenha medo. Aquieta a tua alma. Aquieta a tua mente.
Aquieta teu coração. Deus não vai deixar você perecer nessa luta. Deus não vai te deixar envergonhado, confundido e abandonado no meio do olho do furacão. Não, Ele é Deus. Eu posso abandonar você, você pode me abandonar, um pode abandonar o outro. Se estourasse uma bomba aqui agora, ó, perna para quem te queira, todo mundo. Por quê? Salve-se quem puder. Não é assim nos desenhos? E na vida real também. Mas Deus não. Ele não esquece de você. Ele não esquece dos seus. A nossa família pode esquecer, nossos amigos podem esquecer, nossos irmãos da igreja podem esquecer. Mas Deus não. Ele não te esquece, porque Ele tem gravado o teu nome na palma das tuas mãos. Nós esquecemos os nomes das pessoas. Eu sou perita nisso. Mas a Bíblia diz que Deus tem gravado na palma de suas mãos o nosso nome. Então não temas, aquieta-te. E a outra ordem era, não temais, estáis quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. O Senhor estava dizendo, eu prometi, eu não falei, eu vou cumprir hoje. E vocês verão com os meus olhos. Todo aquele povo iria ver o grande livramento que Deus daria. Que venha grande livramento sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre aquilo que você tem entregado nas mãos do Senhor. Que Deus nesta noite entre com livramento, tanto de coisas que nós só conseguimos enxergar e de coisas ocultas que ainda nós não enxergamos, mas que esteja já preparada. Deus hoje está entrando com grande livramento sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Creia nisso. Aleluias. Aí ainda diz que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. Irmãos, Deus está falando assim, olhe bem para eles. Olhe bem para aqueles que estão te afrontando, perseguindo. Senhor, para aquele povo o Senhor estava dizendo, esses que estão hoje se levantando contra vocês naquela época, o Senhor estava dizendo, nunca mais vocês verão eles. Sabe o que Deus estava dizendo? A minha obra completa hoje na sua vida. Vocês não voltarão mais e não serão mais escravos de Faraó. Vocês não vão voltar mais atrás. Vocês vão prosseguir para frente. O que passou, passou. Hoje é um novo dia que o Senhor estabelece um marco na nossa vida. Ah, pastora, mas cada dia, amanhã é segunda-feira, amanhã eu vou trabalhar. Amanhã vai ser tudo igual. Algumas coisinhas mudam, mas o que o Senhor queria dizer para aquele povo é um novo tempo, um novo começo, uma nova história que vocês vão passar a viver. E é isso que nós temos que declarar diariamente na nossa vida. Senhor, a tua palavra diz, e enquanto eu estiver aqui, vocês sempre vão me ouvir dizendo a palavra do Senhor. Ore a palavra, declare a palavra, profetize a palavra, porque é ela que nos dá o sustento para nós. E o Senhor disse, nunca mais tornareis ver. Versículo 14. O que está escrito aí? Leia aí para mim, por favor. O Senhor pelejará por vós e vós buscarás. De novo, igreja. Vamos? O Senhor pelejará por nós e vós buscarás. Então, qual é a ordem? O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então, Cá. não você fala nada. Fica calado. E se levantarem contra mim? Eu vou calar. E se o inimigo lançar uma afronta, tirar minha paz, eu vou me calar. Glória a Deus. Glória a Deus. E se a tempestade se levantar dentro da nossa casa? Eu vou me calar. Oh, meu Deus, está na minha mão hoje. Dá graça, Senhor. E no trabalho? Eu vou calar.
Quem vai pelejar? Senhor, eu vou lá e vou fazer do meu jeito, não dá mais. Não. Ele estava dizendo, ó, a partir de hoje, Deus estava dizendo para aquele povo, antes vocês agiam assim, agora é do meu jeito. Agora é do meu jeito. Aleluia, aleluia. Não somos nós que pelejamos contra as pessoas. Nós entregamos nas mãos de Deus e Deus peleja por nós. Glória a Jesus. E nós nos calamos diante daqueles que se levantam, calamos com eles e falamos com Deus. Glória a Deus. Calamos na terra com o nosso próximo e falamos com Deus. Então, se essa ordem do Senhor veio para mim e para você nesta noite, é porque Ele sabe o que nós iremos enfrentar. Então, Deus já nos alerta antes. E Ele estava dizendo para aquele povo, não tenha medo, aquieta teu coração, tranquiliza por dentro, e veja o livramento que eu vou te dar. Mas se cale, fique quieto, não revide as afrontas do inimigo. Deixa eu trabalhar em seu favor. A ordem do Senhor para nós, eu iria continuar, porque a ordem do Senhor para nós seria marchar, é marchar. A ordem de Deus, o Senhor deu aquela ordem para aquele povo. E aquele povo agora, mas eles ouviram Deus falar através de Moisés, mas daqui a pouco o desespero bateu forte de novo. Então é isso que acontece na nossa vida. Nós ouvimos uma palavra, aquela palavra nos motiva, nós queremos colocar em prática, mas aí o vento sopra mais forte. É como um ventilador, quer ver? Você está mais forte, ele levanta, leva tudo, até o copinho já levou. Então, irmãos, brincadeiras à parte, mas mostrando. Quando Deus nos dá uma palavra, temos que agarrar, abraçar aquela palavra. Guardar no nosso coração. Para que naquele momento, quando o inimigo agir, nós sabemos o que fazer. E aquele povo agora todo desesperado. Deus tinha falado com eles. Então eles pensaram, deixa eu ver. Não dá para fugir pela direita. Não dá para fugir pela esquerda. Na frente está um mar, atrás está o inimigo. E eles começaram a murmurar. Eles começaram a reclamar. E se eu tivesse lá, ia fazer a mesma coisa. Porque isso é algo do ser humano. Quando as coisas começam a sair fora das nossas mãos, do nosso controle. A primeira coisa que nós falamos, eita Deus, cadê o Senhor aqui? Senhor, tu falaste, meu Deus, cadê Senhor? Nos ajuda, Pai, ó Pai. O Senhor falou e agora, olha o vento, Senhor, estou te buscando. Faço campanha, faço propósito, busco. E parece que está tudo de perna pro ar. Então, se eu estivesse lá com eles, eu estaria igual eles. Deus, e agora? O que a gente faz, hein? O Senhor tirou do Egito. Mas, irmãos, Deus só disse uma coisa. Aí Moisés vai falar com Deus, Pai, e agora? O que a gente vai fazer? Né? A Bíblia não está escrito, tá, irmãos? Mas imagina ele assim, né? Diz, imagina você sendo Moisés, com aquele povo todinho, o que você faria? Eu acho que eu não saberia. Eu ia dar, Pai, socorre, Pai, ajuda, Pai. Porque o povo queria matar Moisés. O que você faria, Mateus? Ei, pastor, o que você faria, Leandro? O que as irmãs fariam? Acho que os homens são mais assim, né? Um pouco mais. As mulheres já ficavam desesperadas, Senhor. Oh, Senhor, nós somos mais ansiosas, né? Mais agitadas. Então, irmãos, mas aí sabe qual foi a resposta de Deus? Deus não atende desespero. Irmão, o que é mais incrível dessa palavra? Deus não vai atender o nosso desespero. Certa vez eu li um livro que dizia assim, a nossa ansiedade é como uma cadeira de balanço. Ela te mantém ocupado e não te leva a lugar nenhum. Deus não atende o nosso desespero. Não é porque
porque eu fico desesperada que Deus vai... Deixa eu correr lá. Peraí, deixa eu ver que ela está socorrendo. Deixa eu dar um socorro, um help. Não. Olha o que Deus disse. Por que clamas a mim? O que ele ia clamar a quem? A pessoa disse, Moisés, por que você está clamando? Eu já dei ordem. Ou seja, existem coisas que nós temos que clamar. Você fez oração? Haja. Aquilo que depende de nós, depende de nós. O que depende de eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu já orei. Então o que eu tenho que fazer é agir, eu vou agir. Se é para me esperar, eu tenho que esperar. Se é para mim descansar, é descansar. E o Senhor disse àquele povo, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E a ordem de marchar significa seguir adiante com a nossa confiança em Deus, que tudo dará certo, sem desanimar, sem olhar para os obstáculos, sem olhar para trás, indo sempre na direção da promessa de Deus. Marchar é um ritmo, é uma constância, e é assim que Deus espera de nós, sem questionar, mas avançar, e você verá o grande livramento de Deus. A marcha, quando Deus manda marchar, você já viu soldados marchando? É uma fileira. Quando eles são convocados, eles não podem voltar mais atrás. Eles não podem olhar para trás. Eles não olham nem para o lado. É tão legal. Você vê aquela marcha lá e fica assim. Pá. É assim, irmãos. Se um parar ali, caiu um em cima do outro. Porque eles têm um foco. Eles têm um objetivo. E é isso que Deus espera de mim e de você. Foco e objetivo. Eu não sei se eu compartilhei com um grupo ontem, um vídeo. É que eu tenho mania de compartilhar e apagar. Fizeram uma brincadeira, colocaram lá a tartaruga e um coelhinho. Era uma dinâmica, quem chegaria primeiro? Quem chegou primeiro, a tartaruga ou o coelho? Quem acha que é o coelho? Levanta a mão. Quem acha que é a tartaruga? Irmãos, por incrível que pareça, foi a tartaruga. Porque a tartaruga, o coelho, eles colocaram aqui, deixa eu descer aqui. Irmãos, imagina aqui a pista, ok? Aqui tinha uma tartaruga e aqui tinha um coelhinho. Pastor é o dono da tartaruga, eu sou o dono do coelhinho, tá bom? Colocaram aqui, foi dado largada. A tartaruga, ela vai seguindo reto, ela não olha, ela não para. Mesmo em passinho lento, ela tem um objetivo, ela tinha que chegar lá. O coelho saiu na frente dela. Na frente da tartaruga, mas chegou na metade do caminho, ele se distraiu. Aí ele levanta, fica olhando assim. Aí a dona corre e fica chamando, vem! Aqui não levanta lá na porta, vem, Maria, vem! Maria, nem tchum, irmãos. Por quê? Porque tudo distraiu. O barulho, a atenção, as pessoas que estavam à volta. Então, o que o Senhor quer dizer isso. Nós temos que ter um foco, um objetivo. Nós já temos uma palavra. Sabe por que Deus não disse nada para aquele povo? Só disse, diga ao povo que marche. Porque eles tinham que ter um foco, um objetivo. Deus já nos deu a palavra. A palavra está nas nossas mãos. A palavra está conosco. Ela habita no nosso coração. E somos nós que temos que ter uma atitude diante da situação. Se ele fala que não é para me ter medo, eu vou em frente. Se ele fala para me aquietar, eu vou me aquietar. Se ele fala que eu tenho que prosseguir, avançar e não desistir, eu tenho que ir até o fim. E quem chegou e ganhou a corrida foi a tartaruga, que todo mundo achou que ela ia ficar por último. Mas ela ganhou porque ela nem mexe o pescoço, irmã, só vai andando ali, Eu vou pôr lá no vídeo, tá bom? No grupo. É interessante essas coisas, porque nos mostra. Muitas vezes as pessoas acham, olha para você, olha para mim e fala, ixi, não dá nada.
Mas ninguém conhece aquele que habita dentro de nós, a força que ele tem. As pessoas podem olhar para nós e falar, esse aí, essa daí, eita nós. Mas eles não conhecem a força que habita dentro de nós, que é o nosso Deus. Então qual é a palavra de Deus para nós? Marche, não é tempo de parar. Prossiga, siga mais, seja mais do que vencedor. Avance, porque a vitória já é sua. Então, a palavra de Deus é marche. Declara aí, marche. Não é tempo de parar. Prossiga. Eu sou mais que vencedor. Avance. A vitória chegará. Fecha os teus olhos. Pai, nessa noite nós agradecemos ao Senhor. Aquilo que eu não pude falar nessa mensagem. Senhor, eu sou limitada, mas Tu não és. Eu quero te pedir que o Senhor continue falando na vida do teu filho e na vida da tua filha. Que o Senhor traga direção, que o Senhor traga orientação, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento. Ensina eles a prosseguir, a marchar, a caminhar sempre com base na tua palavra. Porque se o Senhor falou, Pai, nós somos mais do que vencedores, nós iremos vencer cada batalha que surgir na nossa vida. Fortalece na fé, renova cada dia, sustenta na tua palavra, porque, Senhor, a tua palavra nos diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Ajuda a tua igreja, Pai, a guardar, Senhor, nos ajuda a guardar a tua palavra na nossa vida. Nos ajuda, Pai, a guardar a tua palavra em nosso coração, para que possamos usar a arma que o Senhor já nos deu, que é a tua palavra, que ela não volta para ti vazia, e ela é mais poderosa do que um martelo que esmiuça a penha, ela é mais poderosa do que uma chama devoradora. Pai, que a tua palavra esteja guardada no nosso coração, que sejamos, Pai, cada dia fortalecidos, edificados, sustentados por ti. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém.